Oi pessoal, neste tutorial eu queria mostrar a vocês como é que a gente pode utilizar um recurso aqui no Graph Editor para poder fazer uma animação básica através de uma transformação feita no objeto 3D. Para isso aqui eu vou usar o objeto cúbico, que é um objeto bem básico, para que vocês entendam como é que a gente pode criar certos efeitos nesse processo de animação aqui com chaves. Vamos lá. Eu tenho o objeto cúbico e esse objeto, eu tenho aqui o painel timeline. Se eu der um player, vocês podem perceber que esse objeto não tem nenhum movimento, nenhuma animação, porque eu não tenho nenhuma transformação feita nele para que ele possa realizar um processo de movimento. Poderia aqui, no objeto selecionado, utilizar o atalho I. Eu abro o menu chamado Insert Keyframe Menu, que é aquele menu que permite a gente inserir chaves de animação. Eu poderia aplicar nesse objeto uma chave bem simples, por exemplo, a chave de locação. Bem, essa chave vai aparecer aqui na timeline, esse pontinho amarelo, ou seja, eu tenho uma chave aplicada junto ao objeto. Agora o que eu queria mostrar a vocês é o seguinte, eu vou criar mais uma janela aqui embaixo, e essa janela aqui, eu vou utilizar ela com um modo chamado Graph Editor, é aqui que a gente consegue ver as animações provenientes que a gente jogou aqui na timeline. Então repare que eu tenho aqui um objeto transformado pelos três eixos. Como eu criei uma chave, ele estabeleceu a animação no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. O eixo X é a linha vermelha, o eixo Y é a linha verde e o eixo Z é a linha Z que não aparece aqui. Se a gente desejar que essa linha apareça, basta a gente clicar aqui em cima e acionar também o eixo Z. Nós vamos ter também a linha Z aparecendo. Então, eu tenho que determinar aqui qual é o tipo de eixo que eu quero criar um ruído nessa animação que aparentemente está parecendo que o objeto está estático. Então, quando eu dou o play aqui, observem que o objeto parece estar estático. Para eu poder fazer uma modificação nessa animação, eu tenho aqui na barra que fica à direita dessa janela, uma guia denominada Modifier, que é a guia de modificadores. Essa barra que está aqui, eu posso acionar com a tecla N ou posso ocultá-la. Se eu clicar a tecla N de navio, eu oculto ela. Se eu clico N novamente, eu torno ela visível. Então ele tem aqui a guia de modificadores. Quando a gente clica, notem que eu não tenho nenhum modificador aplicado nessa animação simples que eu fiz aí no objeto, do qual o objeto aparentemente está estático. Aqui eu vou definir para onde é que eu queira realizar uma modificação para criar um certo efeito aqui junto ao objeto. Por exemplo, eu quero fazer no eixo Z, eu quero fazer no eixo X ou no eixo Y. Eu vou determinar que eu quero fazer essa animação tendo como base quem? O eixo Y, que é essa linha verde. Então eu vou selecionar aqui apenas o eixo Y e aqui vocês vão ver que a linha fica com uma coloração verde, porque é o eixo onde eu vou fazer a animação desejada. Então eu vou aplicar um modificador nesse eixo, que é o eixo Y. Venho aqui e vou usar o modificador de ruído. Observe que aquela linha aparentemente que era lisa, que não tinha nenhuma movimentação no objeto, ela se torna um tanto como se fosse cheia de detalhes. Agora, se eu der o player, observe que pelo eixo Y o objeto começa a se movimentar. Ele treme no eixo Y. Como é que eu controlo esse efeito de forma simples, baseando-me nesse eixo que eu selecionei aqui, que é o eixo Y? Notem que o modificador ele permite que você tenha aqui alguns tipos, por exemplo, o replace, o substrato, o multiplicado, de adicionar, mas cada tipo desse aqui vai especificar alguns recursos que vocês podem alterar manualmente para criar efeitos distintos. Eu vou deixar a animação tocando, já que eu estou usando 250 frames, como vocês podem ver aqui na timeline. Eu vou dar o player e vou deixar o objeto se movimentando dessa forma. Digamos que eu quero aumentar essa escala aqui. Repare que o movimento do objeto parece que está mais suavizado.
Se eu dou mais força ao efeito de ruído, notem que o objeto cria um procedimento interessante que vai do frame 0 até o frame 250. Se eu utilizar aqui o offset, eu desloco de um determinado ponto que eu desejo, é como se eu estivesse arrastando a linha de animação, que representa transformações no eixo Y, sobre a timeline. Aqui eu posso ver algumas formas diferentes que eu posso diferenciar o efeito aplicado da animação, tá? Agora um detalhe. Eu posso determinar nessa animação o comportamento de ruído a partir de um frame e concluir a partir de outro. Isso pode ser feito, se eu vier aqui no painel, vou usar o scroll para aumentar. Tá vendo essa opção aqui de restrição de faixa de frames? Eu seleciono, ele automaticamente vai começar do 0 até o 250 de forma lisa. Como eu selecionei essa opção, eu vou abrir, clicando na setinha e vou usar o scroll. Aqui eu posso determinar onde eu quero que a restrição comece e onde eu quero que ela finalize. Então, se eu vier aqui e disser que eu quero que comece a partir do frame 40 e vou finalizar para que aquele ruído vá até o frame 180. Então, o objeto vai do frame 40 fazer a animação com o modificador de ruído do frame 40 ao frame 180 e depois ele para. Então, a partir daqui, eu posso determinar o início e o fim do efeito que eu quero de animação utilizando o Graph Editor a partir de um simples modificador, que é o modificador Noise. Então, a partir desse recurso, se eu quiser também aplicar, tendo como base o eixo Z, que é a linha azul, eu seleciono a linha azul, veja que ele não tem um ruído aqui. Eu adiciono o modificador Noise, ele já cria para mim, tanto no eixo Y como no eixo Z. E aqui eu posso alterar a escala dele para suavizar pelo eixo Z também a movimentação e posso também dar uma força para que ele gere um efeito. E a gente tem aí uma animação simples de uma simples chaves que a gente colocou no frame 1 e criou modificadores a partir do Graph Editor para fazer certos efeitos, como vocês podem ver. Espero que possam ter compreendido a ideia. Bom proveito e até um próximo tutorial.